Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Tia Luara e hoje é dia da nossa revisão bimestral de Geografia. Então vamos acompanhar os conteúdos na apostila das páginas 5 a 30. E nós vamos rever os assuntos sobre o uso dos recursos naturais, as atividades econômicas e também os impactos ambientais, certo? Então vamos lá, acompanhem o arquivo em PDF com a revisão que está disponível no grupo de cada turma, ok? Bom, o exercício de número 1. Você já sabe da importância dos recursos naturais para a vida humana? Dentre eles, destaca-se a água, por exemplo, né, que é um recurso fundamental para a vida em nosso planeta. Então, sobre esse recurso, nós vamos completar a cruzadinha aqui embaixo, certo? Então, ela tem uma palavra-chave ali que é natureza, tá? Então, vocês estão vendo todas as figuras indicadas com as letrinhas, letra A, B, C, D e E. E aí, vocês vão observar atentamente cada uma dessas figuras e colocar o nome correspondente. Na letra A, nós vemos a imagem de um rio. Vai estar colocando a palavrinha rio ali dentro da letra A. Na letra B, nós vemos a imagem da chuva. Então, você vai colocar essa palavrinha ali dentro da letrinha B, certo? Na letra C, eu tenho a imagem do mar e vou colocar ali dentro, então, a palavrinha mar. Na letra D, é um lago, vou escrever dentro da cruzadinha. E na letra E, nós temos ali a cachoeira, certo? Vai estar, então, escrevendo essa palavrinha na letra E. Então, a resposta vai ficar assim. Letra A, rio. Letra B, chuva. Letra C, mar. Letra D, lago. E letra E, cachoeira, certo? Todos esses são recursos naturais provenientes de água. Agora, no exercício 2, sobre o uso de alguns recursos naturais, nós vamos relacionar a primeira coluna com a segunda coluna e vamos numerá-las, certo? Então, eu tenho ali o número 1 referente ao solo, o número 2 referente a recursos minerais e o número 3 referente a recursos vegetais. Então, o que eu vou fazer, né? Nós vamos colocar aqueles números que estão indicando os recursos naturais ali na segunda coluna onde tem as afirmativas. Nós vamos colocar dentro da afirmativa adequada, ou seja, daquela correspondente. O solo, pessoal, para que ele serve? Então, vocês vão relacionar o solo na afirmativa que diz assim, que é fundamental para as atividades agropecuárias. Sem ele, seria difícil a realização dessas atividades. Vocês estão vendo a segunda afirmativa ali? Então, vocês vão colocar o solo, que é o número 1, dentro da segunda afirmativa, onde diz fundamental para as atividades agropecuárias. E agora, os recursos minerais, pessoal. O que vocês estão vendo ali na outra coluna? Os recursos minerais, eles levam milhões de anos para serem renovados pela natureza. O petróleo é um exemplo desse tipo de recurso, então vocês vão colocar o número 2 naquela última afirmativa ali, onde diz que levam milhões de anos para serem renovados. E o número 3, referente a recursos vegetais, nós vamos colocar na primeira afirmativa ali, onde diz assim, madeira, folhas e frutos, são exemplos desse tipo de recurso natural, certo? Então, a ordem vai ficar assim, 3, 1, 2, certo? Para, então, relacionar corretamente estes recursos e as suas propriedades, as suas funções, certo? Vamos para o exercício 3. Aqui, pessoal, nós vamos escrever 3 exemplos de recursos naturais que são renováveis, ou seja, que se renovam naturalmente. Então, vocês podem colocar a água, o ar e a vegetação, que são recursos renováveis, ou seja, a própria natureza vai se encarregar de fazer que aconteça essa renovação natural, certo? O exercício 4. O petróleo, o carvão mineral e os minérios são exemplos de recursos naturais não renováveis. Então, explique o porquê deles serem considerados assim. No exercício 4, pessoal, vocês vão responder que o carvão, o petróleo, os minérios,
eles são considerados os recursos naturais não renováveis porque eles não dependem da ação humana, ou seja, o homem não tem o poder de interferir nesses recursos para que eles consigam se desenvolver mais rapidamente. Eles dependem exclusivamente da ação da natureza e do tempo. Então, eles levam milhares e milhares de anos para serem renovados. Por isso que nós chamamos esses recursos de não renováveis, certo? Porque eles vão demorar muito tempo para se renovar. E não haverá interferência humana. O homem, então, não pode estar fazendo nada para que esses recursos se desenvolvam ou que eles venham aí a acontecer em menor tempo, tá? Então, milhões e milhões de anos no número 4. Número 5, complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, nós temos as palavras em destaque, que são carvão mineral, recursos naturais hídricos e castanhas do Pará. Na letra A, nós vamos preencher aqui com uma daquelas 3 palavrinhas do quadro. Então, observe. A frase as, tem o espaço para preencher, são sementes da castanheira do Pará, árvore típica da Amazônia. As castanhas do Pará, pessoal, que são essas sementes aí da castanheira do Pará. Então, vocês vão responder castanhas do Pará ali na lacuna da letrinha A. Agora, na letra B, as águas de superfícies, rios e lagos e também as subterrâneas formam os recursos naturais hídricos. Anotem aí, turminha. Todas as águas, tanto da superfície como as subterrâneas, vão formar esses recursos naturais hídricos, certo? Vai preencher dessa forma a letra B. Na letrinha C, o carvão mineral foi formado há milhões de anos atrás, através do quê? Da decomposição de plantas em regiões pantanosas. Então, para o carvão mineral se desenvolver, se formar, ele precisa de muito tempo, né? E vai ocorrer aí através dessa decomposição das plantinhas em regiões pantanosas, em regiões mais úmidas, certo, pessoal? Então, na letra A, responde castanhas do Pará. Na letra B, recursos naturais hídricos. E na letra C, carvão mineral, ok? Exercício 6. Aqui nós vamos escrever 3 exemplos do uso da água em nossa sociedade. Então, para que a gente utiliza a água no dia a dia, né? Em nossa sociedade, ou seja, pelas pessoas. Então, o primeiro exemplo que vocês podem estar escrevendo é que a água é usada para higiene pessoal, ou seja, em uso doméstico nas nossas casas. O segundo exemplo, quando a água é utilizada na produção agrícola, certo? Utilizada para irrigar as plantas, para manter aí as plantações vivas, né? Para que possam ter alimentos saudáveis e de qualidade. E o terceiro exemplo é utilizada água nas indústrias. Então, para que as matérias-primas elas consigam aí ser processadas e acabar virando produtos, né? São utilizados milhares de litros de água aí dentro das fábricas, das indústrias, para fazer então com que as matérias-primas cheguem a virar produtos, né? Para o nosso consumo. No exercício 7, agora, nós vamos dar 3 exemplos de como usar a água sem desperdício, tá? Então, de que forma nós podemos usar a água conscientemente, né? Sem ter desperdício, sem estar jogando água fora. Então, o primeiro exemplo é tomar banhos muito rápidos, certo? O segundo exemplo é não lavar calçadas com mangueiras, lavar sempre com o uso de um balde, que já vai controlar a água, e também de uma vassoura, certo? E o terceiro exemplo que nós podemos ter é não utilizar a torneira, por exemplo, das pias, quando está lavando a louça, quando está escovando
o dente, não deixar essa torneira aberta quando você está ensaboando a louça ou quando você estiver escovando seus dentes, fechar essa torneira, né? Então, você pode estar colocando também outros exemplos de como usar a água sem desperdício, certo? São vários exemplos que nós temos aí trabalhado durante este bimestre, né? E revendo, repensando que nós estamos num momento de crise hídrica, onde nós precisamos evitar o desperdício, né, pessoal? Precisamos, então, cuidar da nossa água. No exercício 8, precisa observar esta imagem aqui e escrever qual atividade que está sendo realizada que tem um impacto ambiental negativo. Então, o que nós vemos nessa imagem? Nós estamos vendo uma queimada. Essa queimada é uma atividade que tem muito impacto para o meio ambiente, ou seja, vai causar muitos danos, sérios danos, onde, por exemplo, o solo ele vai perder nutrientes, ele vai perder a capacidade de ter fertilidade, de poder produzir, e vai acabar ficando um solo muito pobre. Em consequência, os animais vão perder o seu habitat, a sua casinha, bem como a flora, a vegetação, tudo vai ser prejudicado, porque o fogo ele devasta e também ele vai contribuir para o aquecimento global, bem como para um impacto aí na camada de ozônio, né, levando gases tóxicos para a atmosfera. Então, isso é muito, muito prejudicial, muito negativo, certo? Vamos para o exercício de número 9, pessoal. Observando a imagem a seguir, responda à pergunta: o que é água virtual? Vamos lá? Então, a água virtual, pessoal, é aquela água que a gente não vê, mas que está embutida na produção de vários produtos e objetos que a gente tem em nossas casas. Então, aqui nós temos esse quadro mostrando aí a quantidade de litros de água que vão ser utilizados, por exemplo, numa folha de papel, 10 litros por cada folha. Numa barra de chocolate de 100 gramas, é utilizado aí 1.700 litros de água. Num quilo de macarrão, se vão 1.827 litros de água. Para produzir uma calça jeans, são gastos 10.000 litros de água. E para produzir um automóvel, 400.000 litros de água. Então, observem, pessoal, que é muita água que vem aí embutida dentro de um objeto para que seja feito aí a sua produção, as suas etapas de produção, desde que sai a matéria-prima até que vire aí um produto pronto para ser consumido, né? Então, são milhares de litros de água e quando a gente não vê essa água no produto aí, na própria produção, a gente chama de água virtual, ou seja, são vários litros de água utilizados durante a produção e o qual nós não vemos, né? Não temos aí conhecimento desse número. Isso que nós chamamos de água virtual, certo, pessoal? Vamos para o exercício 10, sobre os impactos ambientais nas áreas urbanas. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações a seguir. Então, prestem bastante atenção nas afirmações. Os resíduos industriais não são poluentes, ou seja, eles não prejudicam a natureza. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é falsa porque os resíduos industriais afetam e prejudicam muito o meio ambiente, tá? Então, vamos lá para a segunda afirmativa. Há indústrias que não tratam corretamente seus resíduos, despejando-os em rios, lagos e mares. Esta afirmação é verdadeira. Realmente, há algumas indústrias que não têm respeito pelo meio ambiente e continuam aí enviando seus resíduos para os rios, os lagos e também os mares. Nas cidades não há a poluição do ar. Esta afirmação é falsa, porque nas cidades tem sim a poluição do ar. A quarta afirmação, a poluição do ar, também conhecida como poluição atmosférica, causa muitas doenças respiratórias e doença de pele nos humanos. É verdadeira, pessoal, porque sim, através da poluição do ar, muitas doenças podem ser causadas, doenças respiratórias e também de pele. E a última afirmação, o desmatamento e a construção em encostas não causam deslizamentos e desabamentos. Isto, pessoal, é falso, porque se
existem construções em encostas, em áreas de barranco, de morro, com o desmatamento e também com as chuvas, isso vai afetar esses lugares e vai ocasionar deslizamentos e também desabamentos, o que vai prejudicar as construções, podendo até levar algumas pessoas a perderem suas vidas, certo? Então, vai marcar a última afirmação como falsa. Então, do exercício 10, ficou assim. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira e a última é falsa. E observem atentamente a correção que será postada no grupo, certo, pessoal? Com todas as respostas da nossa revisão de hoje, ok? Eu agradeço a cada um de vocês por estar assistindo e por realizar a sua revisão aí com muito carinho. Um grande abraço da tia Luara e também da tia Andressa. Até a próxima!